Boa noite a todos, muita luz e muita paz. Sejam todos bem-vindos à retomada das nossas aulas. Eu andei fazendo aí uns canais de dente nessas quintas-feiras. Não consegui estar com você. 2 foi canal e 2 foi preguiça. Vamos ser sinceros, né? Que até eu posso ter preguiça. Não, mas foi compromissos também. Mas enfim, a gente retoma aí com essa aula aí dos níveis de consciência, que a última vez que essa aula foi dada foi em 2016, já faz bastante tempo, talvez alguns mais antigos até possam lembrar, mas é muito importante aí, fala de estrutura da psique, para a gente entender um pouquinho essas coisas sobre consciência, o que é níveis de consciência, segundo, claro, né, a luz da doutrina espírita pela mentora Joana de Ângeles, e também a gente conhecer um pouco as pessoas, né, porque às vezes a gente se irrita e fica angustiado e acabrunhado com determinado comportamento de alguém, e só que a gente não conhece, na realidade, tão bem aquela pessoa, que nível de consciência ela trafega e navega, quais são os valores dela, enfim, por isso que Jesus foi muito, muito popular, não é, por assim dizer, quando diz que a gente não deve julgar ninguém, não é, de forma alguma, porque a gente jamais conhece a história da pessoa, e mesmo que a gente conheça a história exterior daquela pessoa que a gente convive, a interior a gente não conhece, porque o espírito é imortal, né? Ele também disse que o espírito é como o vento, só Deus sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Então vamos iniciar aí, como sempre, com uma oração, uma prece singela. Eu peguei a prece poema do livro Parnaso de Além Túmulo, Francisco Cândido Xavier, psicografia do espírito José Silvério. Oração. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade do vosso amor, Pai, que assim seja. Então, muita luz e muita paz para todos, que Deus nos abençoe, que Jesus sempre nos ilumine, e que os mentores espirituais, amigos espirituais, possam estar aí sempre conosco, e como estão, ninguém nunca está sozinho, nos abençoando. Nós estamos em 11 pessoas hoje, contando comigo, 10, né, contando com vocês. Eu sou praticamente insignificante, mas vamos em frente. Então, os níveis de consciência e as emoções e as 12 propostas para o vir a ser, tá? Essas 12 propostas para o vir a ser é de um terapeuta, psicólogo, Piero Ferrucci, ex-discípulo também de um terapeuta e pesquisador da psique, Assagioli, os dois italianos, em que ele cria, então, uma terapêutica aí de proposta do vir a ser. Vir a ser é aquilo que não somos hoje,
mas que deveremos, com certeza, mais cedo ou mais tarde, a ferro ou a fogo, sermos, não é? Trazendo na linguagem espírita, fala-se de evolução aqui, tá? Mas não é evolução somente espírita, ele nem entra no lance espírita, que não era o escopo dos pesquisadores, mas eles entram no escopo da ciência deles, não é? E tratava a psique, a consciência. Tá bem? Então, vamos ver se a gente consegue tempo para ver tudo. Segundo Joana de Ângeles, tá? E também esses autores, o Assadioli, o Piero Ferrucci, e a Joana faz, na coleção psicológica, vários apontamentos sobre essa obra, tá? A gente começa aí com a estrutura da nossa psique, tá? Não é um curso aqui de psicologia ou psicoterapia, longe disso, tá? Mas o que vale aqui para a gente é essa charada aqui, praticamente, né? Essa, como se diz, analogia, né? Então, a gente vê aqui na fotografia, vocês conseguem enxergar aí bem? Conseguem? Depois eu mando para vocês isso, tá? Não se preocupem, a aula também está sendo gravada. Então, aqui a estrutura da nossa psique. Psique, o conjunto de toda a nossa mente, incluindo a consciência. Entendam isso. Não cérebro, psique, tá? Bem aqui extrafísico, tá? Nada a ver com físico e biológico. Claro que a gente tem o cérebro que faz essa ligação do espírito com a matéria. Nós que somos espíritas sabemos, mas aqui não é o caso, tá? Então tem ali, ó, vocês veem, na realidade, isso aqui era para ser, né? Tá meio feio, tá? Mas era para ser o quê? Tem a linha amarela ali, é um iceberg num oceano, né? Então tem aquela linha amarela, um pouquinho mais para cima ali, quase no meio, fazendo essa analogia da estrutura de toda a nossa psique, e um iceberg ali, não é? E o que quer dizer? Que a menor parte do iceberg fica para fora, e a maior parte fica para dentro do mar, né? Lembrem lá do Titanic, tinha um iceberg, o Titanic bateu, arrebentou, afundou lá há 100 e tantos anos, porque ele estraçalhou ali o casco em toda a parte lateral ali do iceberg, onde ele bateu. Então, assim são todos esses grandes blocos, esses blocos gigantescos, imensos, né, no oceano, no Ártico, na Antártica, principalmente. Tá? Então, aqui faz analogia, que há a ideia de fazer uma comparação aqui, né, por analogia da psique. Então, por exemplo, o que está para fora, tá? Imaginem a gente andando de barco, né? E tu vê um iceberg, o que tu vai ver? A ponta que está para fora. Nada mais. Não consegue enxergar mais para dentro, só não sei se mergulhar no oceano, tá? Então, a analogia é essa. Então, ali para fora é o que a gente percebe pelos nossos sentidos, tá? Percebe. Então, por exemplo, tá ali o raciocínio que a gente tem, as nossas percepções, por isso que eu falei, percebe o pensamento, tudo que é consciente, eu enxergo, eu sinto, eu escuto, não é? Tudo que eu percebo, como o iceberg, eu só percebo o que está ali à luz do dia, aquela parte que está para fora, essa parte é a menor, tá bem? E para baixo ali, se a gente pudesse mergulhar, nós veríamos que a parte de dentro do oceano, que é a base estrutural do iceberg, do monólito de gelo, ela é infinitamente maior, não é? Tem icebergs aí, às vezes, 100 a 1000 vezes maior dentro do oceano do que a parte de fora, tá? E ali sim, ou seja, escondido lá, ou seja, aqui dentro da nossa cabeça, da nossa estrutura da psique, mas não de forma tão clara, tão consciente, tão perceptiva como essa parte de fora, que eu percebo, que eu sinto, pelos meus sentidos, entenderam? Então lá eu tenho as minhas memórias, que se eu buscar e não tiver nenhum problema cognitivo, eu posso acessar as lembranças, tem lá os recalques, os medos, os traumas, os desejos,
E lá embaixo, bem no fundão, né? Tem quase uma escadaria ali, né? E lá embaixo, bem no fundão, o inconsciente, né? O inconsciente profundo de Freud, ou, para os espíritas, não é? A analogia que a Joana faz, e também Jung, a nossa memória espiritual, a história de todas as nossas vidas e de todas as nossas existências, ok? E uma outra coisa também que ela fala, que isso é de Jung, tá? Na obra de Carl Gustav Jung, que ela fala sobre sombra e a sombra psicológica, não está aqui, mas vocês podem considerar, por exemplo, ali em vermelho lá embaixo, recalques, medos, desejos, traumas também estão ali na nossa sombra psicológica, tá? Então a gente tem acesso por impulsos, por eventos, por traumas, por doenças, por inúmeras impactos do mundo externo que muitas vezes escapa dessa sombra psicológica lá do nosso inconsciente, esses traumas, esses transtornos, quando dizem assim, tem coisa que eu não quero mexer, deixa isso aí lá debaixo do tapete. É uma analogia que está falando praticamente a mesma coisa, né? Tem traumas e tem lembranças ruins que às vezes nem com psicólogo a gente quer mexer, tá lá na sombra psicológica, tá? Então ali tem coisas do inconsciente pessoal, e Jung faz essa categorização, tá? E Joana repete ele. Então o inconsciente pessoal é tudo aquilo de eventos traumáticos, positivos, de lembranças e memórias dessa vida, não é? O que a gente procura fazer, e até por medo, é o que é ruim eu boto para debaixo do tapete, quero esquecer, e o que é bom eu quero lembrar, eu busco lá na minha memória, nas minhas lembranças, as coisas boas. E deve ser assim mesmo, né? A Joana mesmo tem uma terapêutica, que ela repete, sempre que você for acometido por um pensamento desestruturado, perturbador, enfim, desequilibrante, busque na sua memória uma lembrança positiva e recicle esse pensamento. Ou seja, indiscriminadamente, faça sempre que vier um pensamento negativo de alguma coisa que você lembrar ou testemunhar, né, que esteja lá guardada na sua consciência profunda, aí nesse inconsciente pessoal, você substitui por um pensamento edificante, que a gente vai buscar nas nossas lembranças, nas nossas memórias, entenderam? Então, esse é o grande objetivo, tá? E a gente faz isso, que é ruim, bota para baixo do tapete, a gente quer apagar, mas isso é um engano, né? É um auto-engano, tu não apaga nada. E isso é só o inconsciente pessoal que eu estou falando, as lembranças dessa existência, que é uma pequena parte. Porque no inconsciente profundo tem as lembranças de todas as vidas anteriores, que nós não temos acesso a isso, é inacessível. A não ser que pela lei de justiça, amor e caridade, as leis soberanas de causa e efeito, em algum determinado momento da minha vida, por expiação e por prova, o inconsciente possa exteriorizar isso de forma consciente por algum trauma, algum evento, algum acontecimento na minha vida que me causou algum desequilíbrio, mas por que isso acontece? Para que exatamente eu faça a transmutação, a limpeza desse processo, porque a gente quer apagar as coisas ruins, mas nada se apaga, tá tudo lá. Então, à luz da doutrina espírita, como é que é esse processo? O que tu não trabalhar hoje vai ficar para amanhã, entendeu? Então, se tiver tempo, melhor pegar a bronca para trabalhar hoje. Mas eu não quero mexer nessa história sozinho, isso aí faz muito mal. Então, vai lá na Maria Luísa Silveira, lá, ela é psicóloga, tá? Vai num terapeuta, num analista, isso a gente consegue terapia hoje até de graça, e eu tenho uma lista para informar para vocês, se vocês quiserem, sobre isso, tá? E a baixo custo, a custo zero, próprias casas espíritas aí têm esses serviços aí que trocam por, sei lá, um alimento, passagem, enfim, tem os terapeutas e psicólogos formados que trabalham, tá bem? Então, se eu não consigo sozinho, eu trabalho com alguém especializado para me ajudar nisso. Agora,
Cuidado quando a gente esconde essas coisas, ou quando a gente esconde muitas coisas, porque nada é apagado. A nossa história de vida e de todas as nossas existências estão registradas no nosso inconsciente profundo, esse inconsciente inalcançável e inatingível enquanto estamos na experiência reencarnatória, mas que está lá até a última vírgulazinha. Tá bem? Tá dando para entender aí? Tá? Minha câmera fica apagando, voltando ali, mas tá bem. Vocês não vão ficar mais felizes por ver a minha cara, isso aí é internet, tá? Desculpa, alguém falou que tá dando para escutar bem, né? Entenderam ali a analogia, então ficou claro, tá? É só um desenho ali para vocês perceberem. Pô, a minha psique é um negócio gigante, tem um monte de estruturas. Então, na parte consciente é a pequena ponta do iceberg. E lá para dentro tem a parte que é mais difícil. Não impossível. Impossível quase é o inconsciente profundo. Mas tem a parte que é mais... Nem esse é impossível, mas é bem mais difícil. E as outras coisas eu tenho que me esforçar muito para conseguir readquirir ali as lembranças. O próximo slide vai complementar esse, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês aqui, ó. Tá? Então, o que é isso aí? Ó? Inconsciente coletivo ou consciência universal? Lembra o que eu falei, inconsciente coletivo de Jung? É as nossas experiências de toda a nossa vida. E por que ele inclui consciência universal? De todas as nossas vidas e de todas as vidas de todos. É uma consciência universal, não é? Então, ali tem a nossa história humana, nesse inconsciente profundo, individual e coletiva, tá? Então, com inconsciente coletivo e consciência universal. Vejam que bem na esquerda ali, ó, tá em preto a sombra, né? Isso aí também é um outro desenho da consciência agora um pouquinho mais analítico, tá? Então, vê lá, ó, na parte consciente, a da direita, vamos para cá, direita, ponta de fora lá do iceberg, aquele que fica apontando para o céu que a gente enxerga. A gente tem o consciente, as percepções dos nossos sentidos e o ego, não é? O que é o ego? O ego sou eu, Paulo, é a minha personalidade. Paulo hoje, ontem eu fui outras coisas e amanhã serei outras, tá? E vocês também. Então, o ego, uma pequena ou considerada até por Jung a menor parte da psique, muito importante. Porque o que o ego faz? Tá? O ego, Jung traz isso, e Joana repete de forma muito clara, porque a doutrina espírita concorda, o ego, ele é o... Entendam assim, ó, lá mesmo, vamos para o desenho lá do iceberg. Imaginem que esse iceberg, lá no oceano, tem um túnel, tá? Que liga a parte de baixo com a parte de cima, lá um túnel. E nesse túnel tem uma portinha ou uma janela lá na parte de cima, e lá fora tem um porteiro. O ego é isso, porteiro da consciência. Então, o que acontece? O ego, ele pega as nossas percepções externas, essas dos nossos sentidos, aquilo que vai virar memória, e abre a portinha e joga para o inconsciente. O inconsciente, muitas vezes, bate de dentro para fora com material querendo sair, tá? Ele bate, ô ego, abre aí que eu quero mandar um trauma aí para Maria trabalhar, que está na hora aí dela passar por essa expiação. E aí o ego, como porteiro da consciência, vai decidir se abre ou não. Mas ele é isso, ele é importante, sem ego, um ego desestruturado é um esquizofrênico, um psicótico, às vezes em altos graus, um psicopata até. Todos precisamos ter ego. Às vezes eu escuto umas bobagens aí, para a gente ter uma vida feliz, tem que matar o ego. Se tu matar o ego, tu vai ser internado. Vai te matar, não tem que matar ego. O ego, ele tá ali, ele tem a sua função, tá? Então, ele é o porteiro da consciência, ele coordena a entrada de percepções e memórias para o inconsciente e traz lá de dentro também, quando assim é solicitado e permitido, para a consciência, tá? E muitas vezes, ou seja, o que acontece, tá? Vou dar um exemplo. A grande parte desse material do inconsciente, ele não é percebido pela consciência de forma clara. Entenderam? Maria, tu é psicóloga, tá? Então, se eu estiver falando uma besteira, eu aprendi só em livros.
não fiz faculdade disso e com Joane de volta. Então, assim, a grande parte do nosso inconsciente, isso que está lá no profundo, ele não vem para fora de forma consciente, isso é muito, de forma consciente, não vem para a consciência de forma clara, entendeu? Ele vem, por exemplo, em sonhos, tá? Aí eu sonhei com alguma coisa lá, puxa, isso mexeu comigo. Aquele sonho é um símbolo. Um terapeuta, um psicólogo, um analista pode te ajudar a interpretar esses símbolos, principalmente se tu tem sonhos, por exemplo, recorrentes, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que eu trabalhei isso com um terapeuta. Eu não vou dizer o que é, tá? Porque é coisa da minha intimidade e eu não vou passar para vocês que vocês estão tudo fofoqueiro, tá? Mas eu vou dizer o sonho recorrente que eu tive por muito tempo. Eu sonhava há muito tempo que eu transitava num esgoto. Era como se eu tivesse assim, imagine dentro do arroio dilúvio ali do Ipiranga, com água de esgoto assim até os joelhos, e eu caminhava e queria sair dali, caminhava e não conseguia. Até que eu fui trabalhar com um terapeuta simbologia disso. E era alguma coisa lá inconsciente. É um símbolo, como por exemplo, assim, sonhei com o diabo. Esses dias perguntam, sonhei a noite inteira com o diabo. Será que é obsessão? Não, o diabo é um símbolo. O inconsciente chama isso, o Jung chama isso de arquétipo, símbolos. Então, o diabo é o símbolo do mal, tá? Às vezes pode ter sido ali uma grande mensagem codificada e às vezes pode não ter sido nada. Pode ter sido apenas uma perturbação. Tá? A gente não deve se aprofundar muito em sonhos, porque senão eles nos enlouquecem, né? Tem toda a parte consciente, interfere o que a gente come, vai dormir de barriga cheia, interfere as nossas emoções em descontrole, interfere no sonho se a gente está tratando alguma enfermidade ou tomando drogas lícitas ou ilícitas. Então, o sonho é muito complicado. Desde que, como esse meu caso, ele é recorrente. Puxa, eu não consigo entender. Por que eu sonho direto que eu estou caminhando no esgoto? Eu vou ver isso. Aí fui procurar ajuda com um analista e ele, um especialista, análise de sonhos e coisa, e ele me ajudou bastante. Mas tu descobriu o que era? Em essência, sim, mas não o fato em si. Entenderam? Então é isso que o inconsciente traz. Ele nunca traz o material lá de dentro de forma clara. Muitas vezes, tá? Tem o caso também de ser por emoções, tá? Então, por exemplo, tu fez um mal lá para alguém que tu prejudicou, tá? Vamos ligar aí com a doutrina espírita. Eu prejudiquei muito uma pessoa numa vida anterior, tá? E essa pessoa pode estar nas minhas relações hoje também encarnada ou pode nem ter reencarnado. Mas, ou seja, lá naquela existência, todo esse mal que eu fiz, quando eu desencarnei e fui para o mundo dos espíritos, o mundo da erraticidade, que é o que geralmente acontece, a gente aprende isso com o André Luiz, quando a gente fica frente a frente, sem aquele orgulho e o egoísmo, não que o espírito tenha se limpado disso, não, mas sem o ego, né? Muitas vezes a gente faz as coisas pelo ego exacerbado e pela emoção. Quando a gente toma conhecimento claro do que fez e o que prejudicou outra pessoa, pessoas, comunidades, natureza, animais, enfim, a gente sente-se muito angustiado, tá, na erraticidade, e nós começamos a esculpir em nós uma consciência de culpa muito grande, porque não é uma coisa que ali naquele momento, quando tu te arrepende lá na erraticidade, quando tu toma consciência, que tu vai poder arrumar naquela hora, porque tu precisa arrumar com a pessoa, ou tu precisa reencarnar novamente e fazer o bem para outras pessoas para compensar aquele mal que tu fez para essa pessoa da existência anterior. Então, quando eu reencarno, o que acontece? Em determinado momento da vida, o inconsciente joga para a percepção, para a consciência, com a autorização do ego, nosso porteirinho, esse peso gigante que é a culpa, tá? E aí tu fica pensando assim, nossa, mas eu tô com um sentimento de culpa terrível e não sei o que é. Eu não mato nem uma barata, nunca fiz mal para ninguém. É aí que entra a doutrina espírita, Joana traz para enriquecer a psicologia e principalmente a psicologia analítica, entenderam? Então, ou seja, se tu tá com um sentimento de culpa
e que te causa uma dor e um transtorno emocional muito grande, e nessa vida tu não lembra que tu fez mal para ninguém, com certeza é um resgate de uma vida anterior. Então, o que é o mais recomendado? Tu trabalhar aquela culpa, procure ajuda. Isso precisa ser trabalhado. Por quê? Porque a culpa é paralisante, a culpa é traumatizante, a culpa pode levar a casos de depressão profunda, bipolar, de psicoses, de teorias da perseguição, de inúmeros transtornos, até o desequilíbrio total e a esquizofrenia ou a psicose. A gente precisa ter cuidado com isso. Então, nunca esse material do inconsciente vem de forma clara. A gente vai perceber por símbolos, na questão dos sonhos, ou por emoções. Bah, alguma coisa não está legal, e eu não sei do que é isso. Procura ajuda. Procura ajuda para tentar entender o que está te acontecendo, tá? Então, na parte esquerda está ali o inconsciente, a sombra psicológica, tá? Ali em pretinho, tá? E todo esse material, esses complexos, esses traumas, esses eventos negativos, Jung colocou aquele espacinho ali no inconsciente que ele chama de sombra psicológica. Tá tudo ali, tá? O que a Joana complementa na questão da sombra psicológica na tese de Jung, da psicologia analítica? Ela diz que na sombra psicológica não tem só o ruim. Olha o que são as leis da justiça divina. Prestem atenção nisso. Todos os teus traumas, arrependimentos, frustrações, ou seja, os teus erros de vidas anteriores e dessa vida, não é? Quando a gente bota de forma consciente para debaixo do tapete, vão para ali. Só que quando vai para ali, é como se automaticamente a justiça divina colocasse ali também as ferramentas e a potencialidade, e todas as potencialidades e ferramentas para quando isso sair para fora de forma consciente, que tu queira tirar debaixo do tapete as coisas que tu lembra, ou por esse método do inconsciente de jogar para o ego, por exemplo, por uma emoção perturbadora como a culpa, as ferramentas de trabalho vêm junto. A gente nunca pode perder a esperança, por mais que a gente ache-se desestruturado e desequilibrado, e há momentos na vida que isso acontece, as ferramentas para a autocura está ali. O que você precisa? De ajuda, de uma mão, para não tocar sozinho. Os analistas, os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, os cientistas estão aí também. E a doutrina espírita com a orientação, o atendimento fraterno, a palestra público-doutrinária, os grupos de ESDs, de Escola de Desenvolvimento Mediúnico, muitas vezes os transtornos podem ser também da própria mediunidade em desequilíbrio, porque os teus traumas profundos desequilibraram a mediunidade. Não é que tu nasceu com a mediunidade desequilibrada, isso não existe, isso é mito. A mediunidade é uma faculdade orgânica neutra. Ah, mas a minha mediunidade é muito ostensiva e é cheia de desequilíbrios e me causa um monte de transtornos. E você é cheio de desequilíbrios e transtornos e neuras e traumas e psicoses que você não quis até hoje trabalhar a fundo. Entenderam? Então é isso. E o self, no meio ali. Por que no meio? Porque o self é, assim como o ego é o menor... a menor personalidadezinha da consciência, o self ele é o centro grande da psique. O que é o self? O self é a nossa essência profunda, é aquilo que agora a gente vai falar mais adiante, depois o vir a ser lá do Assagioli e do Piero Ferrucci, né? Então o self é o grande espírito imortal com todas as suas potencialidades. Então, o que a gente tem que fazer é tentar cada vez mais estar alinhado o nosso trabalho e a nossa vida para estarmos sempre buscando atingir o self. Entenderam? Entendam o self também como Deus. Lembram quando o Cristo falou lá, não procurem Deus no céu, porque lá estão os pássaros, nem na água, que lá estão os peixes. Jesus fez essa parábola também em forma de analogia, como todas aqui ele colocava e comentava. Procurem
o Deus, o reino de Deus dentro de você, porque é aí que ele está. Dentro de você o quê? Dentro da minha consciência. Deus está ali. Então, muitas vezes a pessoa chega no atendimento fraterno, as pessoas em desequilíbrio, ai, ninguém me ajuda, eu me sinto sozinha, do lado de lá e do lado de casa. Não, tá tudo ali. Todas as ferramentas e tudo que a gente precisa para nossa autocura, para buscar a nossa autocura e o nosso equilíbrio, tá ali. Só que nós estamos cada vez mais o quê? Próximo do ego, que é esse porteirinho, e longe do self, que está lá no centro. Então, é uma caminhada. E como que eu chego lá, então, Paulo? Tudo bem, entendi isso aí. Como que eu chego lá no self? Não é sendo uma pessoa melhor. Lembram de Kardec, lá no Livro dos Espíritas? Como que a gente conhece o verdadeiro espírita? É aquele que hoje procura ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, vamos lá. Estamos trabalhando na nossa reforma íntima, no nosso autodescobrimento, na nossa autoiluminação. A gente já parou com um papel, uma caneta, um caderno, para si, mesmo sozinhos, não precisa nem de psicólogo, não paguem a Maria Luísa para isso, façam vocês, tá? Em casa de graça. Então, pega o papel. Quais são todos os meus defeitos? Quais são todas as minhas qualidades? Aquilo que você acha. Quais são todos os meus traumas, as minhas dificuldades? Então, tudo que é bom, tu vai procurar potencializar. E tudo que você acha que está negativo em você, procure ajuda e comece a trabalhar isso. De forma consciente. Autoaceitação com autocaridade também. Não julgue. Meu Deus, como eu tenho defeito. Todo mundo tem defeito. Tu não é mais desgraçado ou menos desgraçado que outras pessoas no mundo, nesses 8 bilhões de encarnados e 26 bilhões de desencarnados que nós temos. Não, todo mundo tem defeitos e tem qualidades. O que eu tenho que saber é que isso é de foro íntimo, é meu, e se eu quiser abrir isso é para alguém que possa me ajudar. Uma pessoa especializada que não vai abrir isso para ninguém. Então, eu sair, me afastar, não matar o ego, continua amigo dele, está lá, porteirinho, trabalhando, a gente vai pagar o salário dele, depositar o FGTS, o INSS, tudo certinho lá do ego. Precisamos dele para não enlouquecer, mas a minha caminhada é para o meu Deus interno, é lá no self. Então, ou seja, procurar ser melhor, sempre, entendeu? Ah, mas tem um manual, Paulo, tudo bem, entendi. A gente tem que procurar ser melhor e sermos pessoas melhores, tá? Tem algum manual e coisa de reforma íntima? Tem. Tem um manual. Qual é? Pergunta minha. Chuta aí, alguém. Eu não estou escutando. Estão falando? Ninguém quer chutar? O Evangelho. Isso aí, o Evangelho. Peguem o Evangelho, tá ali. Não é? Então tá ali, não julgueis, perdoar incondicionalmente, amar a Deus, ao próximo como a si mesmo, a maledicência, o homem de bem, tá tudo lá, o evangelho é a grande, tem dúvida como agir, seu evangelho. Tem dúvida como tratar e acolher alguém, evangelho. Tá tudo lá, então a gente tem ajuda exterior de pessoas especializadas e a gente tem o evangelho também. Não muda quem não quer. Entendeu? E quem não quer mudar sofre. Por quê? Porque a vida faz a fórceps, né? Ninguém fica parado no tempo. Não, eu vim na vida a passeio. Quantas vezes eu já escutei isso, até de amigos. Não, essa vida eu vim a passeio. Não veio. Tu vai ver quando arder no sapato. Que todo mundo vai sofrer mais cedo ou mais tarde por um monte de coisa. Ninguém veio a passeio, a vida anda para frente. Então, se tu te proporcionar aprender e crescer nessa vida, como pessoa de bem e como um espírito melhor, mais evoluído, buscando a sua evolução, o seu autodescobrimento e a sua autoiluminação, melhor será para você. Entenderam? Melhor. Do contrário, a vida vai fazer a fórceps. Como faz? Com muita dor e com muito sofrimento. Dúvidas até aqui? Tá dando para entender ainda? Tá bom o áudio? Tá bom o sono aí, hein, Daniel? O problema, Daniel, é que tu me dá sono também, né, cara? E é sacanagem, né? Que eu fico te olhando aí dormindo. Tô brincando.
Tá bem? Então, esses desenhos aqui, eu tive que fazer uma explicação mais longa, mas faz parte, tá? Aqui fala da... Mudou aí o slide para vocês? Sim? Então, aqui fala da tradição lá do Mahabharata, enfim. Tem até um trecho aqui de uma psicóloga, a Márcia Taboni, né? Ela é da psicologia transpessoal, a quarta escola, e fala ali, né, que segundo a filosofia hindu, e Joana de Ângeles também trabalha bastante na coleção psicológica Krishna, Buda, o Mahabharata, o Ramayana, os textos sagrados dos hindus, os Vedas, então, porque tudo tem ligação, tá? Então, ela vai comentando ali que a totalidade da vida psíquica pode ser entendida como uma estrutura dinâmica que forma vários níveis, os quais se manifestam partindo de um único centro de radiação, o self, ó, ou seja, o nosso Deus interior, a nossa estrela central lá da nossa mente e do nosso espírito. Em cada um desses níveis, ó, são vários, ela diz, são percebidos aspectos da realidade correspondentes ao estado de consciência de cada um, a partir do qual a atenção do indivíduo se mantém ativa. Aqui foi aquilo que eu falei lá no início sobre conhecer pessoas, né? Às vezes, o que acontece? Não é só intelectualidade ou conhecimento dos livros e de obras de ciência e filosóficas, entendeu? Às vezes você não consegue se conectar e ter um diálogo elevado com uma outra pessoa, porque o nível de consciência dela está em graus mais abaixo do que o seu. Entenderam? Ou pode ser o contrário. Eu não entendi absolutamente nada do que aquele cara está falando. A percepção dele de mundo é uma coisa louca, entendeu? Ele vê um mundo que hoje não existe. Ele está vendo um mundo para amanhã, que são os visionários. E tem muitos espíritos, não é? Altamente evoluídos que são visionários, tá? Esse negócio da IA hoje, que a gente está aí brincando com ela e isso vai ficar cada vez mais importante, a inteligência artificial na vida da gente, né? Na profissão, na vida da gente, cada vez mais, gente. Isso é o futuro. Não dá para dizer, não quero saber dessas coisas. Não façam isso. Vão fazer um cursinho, tem de graça na internet, no YouTube. Aprendam IA, estejam próximos dela, porque quando a gente quer usar para o bem essas coisas, faz muito bem. E tudo que é do bem vem do plano espiritual superior. Assim como tudo que é do mal e o erro vem do plano espiritual inferior. Então, chegou aqui, é para a gente usar. E aí, esses dias eu estava vendo um cientista num programa ali que eu gosto bastante da internet, que é o Café Filosófico, e ele estava dando pincelando uns aspectos da biografia de um russo, Sergei, que esse negócio da inteligência artificial que foi feita, foi descoberto com algoritmo reverso. Não me perguntem o que é isso. Não vão por aí, tá? Que é furado, eu não sei explicar. Eu só estou dizendo que o cara fez para nós chegarmos nessa história. Então, ele estava contando que ele conheceu pessoalmente esse menino lá na Rússia, em Moscou, ou Kiev, eu não me lembro, e ele falou tudo isso de hoje que está acontecendo com a IA em 2000, no ano 2000, exatamente 25 anos, quando ele criou o algoritmo, existiu o algoritmo normal, na escala de algoritmos de busca da internet e tal, e ele criou, então, a história do algoritmo reverso. E esse mesmo cientista, esse pesquisador, que foi com outros lá de vários países, numa conferência com esse menino que tinha 14 anos, 14, 15 anos, era um absurdo. Ninguém acreditou naquilo ali. Entendeu? Ele disse assim, cara, quando a gente tem ele dizendo, né, nas palavras dele na entrevista, bicho, quando a gente tem um gênio, alguém diferenciado na nossa frente, tu não consegue entender. Porque o mundo do cara, ele tá noutra realidade, ele tá vendo o mundo à frente. É esse caso, entendeu? Exatamente esse caso que eu quero citar. Às vezes a gente tá ali com uma pessoa, cara, puxa, eu não entendo nada do que essa pessoa tá falando, esse negócio dele é muito visionário, é muito louco. Provavelmente o teu nível de consciência está abaixo do dele. Até pior que ele, não. Tu tem o teu nível de consciência em degraus mais baixos. Por isso que a importância da história, o não julgamento.
o postulado evangélico? Então, primeiro que eu não conheço a vida da pessoa. E se ela mora comigo, eu tenho relações e conheço a vida da pessoa, tu não consegue entender o mundo íntimo dela, porque tu não tem compreensão do mundo íntimo dela. Por isso que a gente nunca deve julgar ninguém. Tá lá, o postulado evangélico é claro por isso. Quantas pessoas dizem, nossa, mas né, a gente veio naquela família ali, a família maravilhosa, mas veio lá o Paulo. Nossa senhora, o Paulo é a ovelha negra da família, só dá problema. E aí as pessoas perguntam, por que isso acontece, né? Toda a família direitinho, veio o Paulo lá, a ovelha negra. Porque o Paulo, ele está em níveis hierárquicos de consciência abaixo daquela família. A lei da justiça divina usa isso por quê? Porque só tem uma maneira dos ruins aprender com os melhores, é convivendo com eles. Só tem uma maneira de eu conseguir perdoar alguém que eu fiz o mal, ou receber o perdão de alguém que, ou dar o perdão para alguém que me fez mal, é eu convivendo com eles. É o processo das famílias, não é como são criadas as famílias no processo reencarnatório. Entendeu? Então, as leis soberanas, elas são perfeitas. Então, os níveis de consciência, eles são vários, não é? E mesmo nós todos estando num mundo de provas e expiações, muitas vezes a gente tem essas diferenças. A gente pega gênios, não é, na proa do nosso navio, e que a gente fica embasbacado com o que eles falam e com o que eles pensam, não é? E tu pega cada coisinha de Jesus também, que tu diz, meu Deus do céu, o que será que ele come, né? E bebe, eu não quero comer e beber isso, para não me contaminar. Porque é do jogo, entendeu? São processos evolutivos individuais. Cada um tem a sua história. Tá bem? Então, o que Joana fala lá na obra O Ser Consciente? A gente já estudou essa obra aqui em momentos aí, em anos anteriores. Então, no primeiro nível, quando se transita no sono sem sonhos. O que é o sono sem sonhos? Que ela fala. E que é uma simplificação de Jung também na psicologia analítica. O sono sem sonhos é o cara instintivo. Entendeu? Esse é o primeiro nível, o nível mais baixo, tá? Então, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam. Assim mesmo, sem o conhecimento da consciência. Tais, respiração, digestão, sexo e reprodução, circulação sanguínea e também as emoções, a violência, o ataque, a defesa. Então, se ele sentir-se nesse primeiro nível de consciência atacado ou violado, ele vai agredir com violência, ele pode matar, se for o caso. Então, o primeiro nível de consciência, o sono sem sonhos, ela faz também essa analogia, tá? Então, assim, a pessoa não toma decisões de forma consciente, não é? Ela não pensa, por exemplo, eu preciso comer. Para comer, olha eu raciocinando, eu preciso arrumar um emprego e trabalhar, e eu recebo o salário, eu vou comer. Isso chama-se autossustentar-se. Num primeiro nível, ele pensa assim, eu estou com fome e não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou roubar. Vou agredir alguém e vou roubar, eu preciso comer, entenderam? Esse é o nível, tá? Muitas pessoas, também eu escuto isso, né? Ah, mas falando dos pobres agora, né? A grande massa de rejeitados, de pobres, de famintos, famélicos, os que vivem... Ah, mas tem muita gente extremamente pobre na miséria e não rouba nada. Tem, mas tem aqueles que vão atacar a sociedade. Por quê? Porque ele está com fome. Se ele está com fome e ele deixar ficar com fome, ele vai morrer. Então, o cérebro reptiliano dele, o cérebro primitivo, vai dizer, opa, a vida está correndo risco, tu precisa comer. O que ele vai fazer? Ele vai atacar a sociedade e vai roubar. E se ele não conseguir comer roubando, ele vai matar para roubar. Entenderam? Isso tem a ver com psicose, com esquizofrenia. Não, é defesa da vida. Entendeu? O primeiro nível de consciência é o sono sem sonhos. Isso significa o quê? Ele não pensa. Entenderam? Ele age, ele tem uma necessidade. Ah, eu tô com uma coisa aqui que está me cozinhando por dentro, uma libido exacerbada. O que ele vai fazer? Estupro. Não é? Como é que pode ter estuprador? Por isso.
entendeu? O nível de consciência lá embaixo, ele está suprindo uma necessidade. Ele não vê a outra pessoa com empatia como um ser igual a ele, com características emocionais, com consciência. Não, ele vê um objeto, ele precisa daquilo, satisfazer aquela necessidade. Ele estupra. Como roubar a comida do supermercado, ou de alguém, ou do restaurante, porque ele está com fome. Entenderam? Embora o intelecto esteja em ação, e sempre está em ação, não é? Nascemos com o processo cognitivo, com o neocórtex pré-frontal, com a inteligência, com a memória. Não está falando disso, está falando em nível de consciência. Então, o intelecto está lá. Como não tem conhecimento nenhum dentro e o nível de consciência dele é muito baixo, é o primeiro lá da escala, então ele só vive de forma instintiva. Ok? Valorização à vida aqui, zero, a não ser para defender-se a sua própria vida se ele estiver ou sentir que está sob ataque. Então, o intelecto está sempre em ação. Embora estando em ação, não existem paradigmas para o comportamento, paradigmas, ou seja, ações criadas, né, ou seja, processos criados para o comportamento que estejam arquivados lá no seu inconsciente, no seu imo. Sendo essas as primeiras experiências que se consolidarão, à medida que sejam vitalizadas, podendo ressumar, ou seja, ressurgir lá na frente em forma de conhecimento, que se aprimora quanto mais sejam vivenciadas. Então, isso quer dizer, resumindo mais ou menos assim, eu pego a pessoa, tá, com todas essas características agressivas e sem capacidade intelectiva, ela tem, todos temos, mas sem a capacidade da meditação, do acuro, do desenvolvimento do raciocínio, e boto lá como ovelha negra numa família boa, uma família que está, vamos dizer, num terceiro nível, acima, 2 degraus dele, entendeu? Não é perdida essa existência, porque por mais que ele fique sendo uma ovelha negra, como ele é categorizado por essa família a vida em toda, de forma que ele não perceba, quase inconsciente, tudo de bom que aquela família faz, ele está aprendendo. Não que ele tome consciência disso, entenderam? Mas ele aprende, digamos, ele viveu ali 50 anos essa família, e depois mataram ele. Então, o que ele percebeu de bom nessa convivência, pelos seus sentidos, mesmo físicos e pela sua percepção limitada do primeiro nível de consciência, fica ali. É o que ela está dizendo aqui, ó, tá? Ou seja, fica arquivado lá no imo. E isso pode, em experiências futuras, todos esses aprendizados consolidados, eles vão ressurgir. Aí lá na frente, ou seja, por percepção, por análise um pouquinho mais acurada, ele vai perceber, isso não é legal, eu preciso trabalhar, por mais que eu queira roubar. Esse é o segundo passo, né? No primeiro, ele roubava. Depois, lá na frente, com o que ele aprendeu, com o que ele foi falado, instruído, com os exemplos dessa família que ele conviveu, uma próxima encarnação, como aquilo ficou lá, ressuma do inconsciente, ressurge, como eu falei lá na primeira etapa dessa aula. Aí ele vai pensar, puxa, eu tenho muita vontade de roubar, porque ficou o hábito lá da vida anterior. Isso fica, é o atavismo, né? O comportamento repetitivo. Eu tenho muita vontade, mas assim, eu vou me prejudicar e prejudicar os outros. Então, por mais que eu tenha vontade, eu não vou roubar. Eu tenho que arrumar um emprego para eu me sustentar e comer. Entenderam? Aí já sobe um degrauzinho. Nada é perdido, entenderam? Só que a gente, muitas vezes, como sociedade, não tem paciência com esses coisinha de Jesus lá, como eu os nomeei lá na analogia da historinha do barco que eu falei, tá bem? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa. Tá, da Márcia Taboni. Bom, a gente tá, pessoal, 20h56, quase 9 horas, tá? Então, enfim, temos material para a próxima aula, tá? Eu não vou entrar no agora o sono sem sonhos,
Eu entrei no sono sem sonhos, agora seria o sono com sonhos, é aquele que pensa, que raciocina, que medita, que comete erros, nós sempre vamos cometer erros, mas não vive só pelo instinto. Então, eu não vou entrar nessa matéria hoje, a gente está aí a 2 minutos do final, encerramos por aqui, fica aberto para vocês aí comentarem, tá? Tirarem as dúvidas do que não entenderam, me corrigir. Maria Luísa, tua psicóloga. Paulo, eu quero fazer um reparo na palavra tal, tal. Aqueles que estão aqui na minha aula pela primeira vez, ou, sei lá, numa primeira ou numa segunda aula, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou médico. Então, ou seja, eu sou um curioso, um cara que estuda e multiplica conhecimento, tá? Então, a gente comete erros. Então, assim, façam os reparos aqueles que entendam, ou tirem as dúvidas, não é, daquilo que vocês escutaram, tá? Deixo aí para vocês. Bota a mãozinha lá e fala. Todo mundo pode falar, tá? E não se preocupem, não vou falar porque pode ser que eu fale bobagem. A gente só aprende com bobagens na vida. Eu sou o rei da bobagem. Vamos lá? Alguém quer? Alguém tem que falar aí, senão eu não vou acabar a aula. Eu acho que eu estava pensando naquela parte de raciocínio que a pessoa age sem instinto. Eu acho que o que vem assim é o instinto animal, né? Sem pensar. O cérebro animal, sim. Eu quero roubar, eu quero comer, mas da onde que eu vou tirar? Não vou trabalhar, mas vou roubar, agir por instinto. Aí como é que eu posso dizer? Que vem assim no pensamento é o instinto animal, ele não raciocina direito. Ana, a gente só tem que... Posso terminou ou posso te remendar? Claro. Só cuida quando fala assim, ó, instinto animal, tá? Então, assim, o sono sem sonhos, ele é a pessoa totalmente instintiva. Então, assim, ele vive para suprir as suas necessidades, tá? Esse é o primeiro cérebro. Emmanuel escreveu sobre isso, os 3 andares lá, né, do cérebro. Esse é o primeiro cérebro, o cérebro do réptil, ou reptiliano. Ali estão as funções automáticas e os instintos automáticos também. Por que isso é bom esclarecer? Porque o cérebro animal, que já é o segundo andar, o cérebro animal, ele defende o território, é a mãezinha lá do animal que lambe os filhotes e cuida dos filhotes. No reptiliano, ele come os filhotes, os dinossauros comiam. Entenderam? Então, ele é bem instintivo mesmo. Eu só tenho meus filhos aqui, tô com fome, vou comer eles. Tá? Então, o cérebro animal, entendeu? Ele não é um cérebro como o hominal, tá? Que é o cérebro intelectualizado, com o desenvolvimento aí por todo o processo, né, de desenvolvimento e evolução da vida humana, esse processo evolutivo. Então, a nossa pérola hoje é o cérebro hominal, mas o cérebro animal já é bem mais aperfeiçoado, tá? Mas não tá tão errado tu dizer assim, é o instinto animal. Sim, porque o animal também vive por instintos, né? Ele vai lá caçar para suprir a sua necessidade, matar, mas ele mata para caçar, mas ele não pega uma metralhadora, vai lá numa escola e mata 100 crianças. O animal não faz isso. Já é um cérebro mais elaborado, tu entendeu? Então é o cara instintivo mesmo, ele é aquilo ali, não tem nem como tu fazer uma comparação, porque não existe, entendeu? Essa pessoa, ele tá ali, tá num corpo de ser humano e tal, o espírito tá num ser humano, tem toda a parte intelectiva, tem um cérebro perfeito, como todos têm, mas o nível de consciência dele ainda é muito baixo. Por quê? E o que é importante também citar, que eu não falei? Mas isso é uma doença, um defeito genético que ele tem? Não, é um espírito primário. Em reencarnações iniciais, entendeu? Recém-saído dos mundos primitivos, que é onde ele só vivia por instintos, como todos nós fomos os homens das cavernas. A gente era totalmente instintivo.
Não era nem animal, era instintivo, não tínhamos nem a elaboração do cérebro animal. A gente matava para se defender e os animais ferozes entravam nas cavernas para comer a gente, que só tinha uma entrada e a mesma saída, tá? Então, é o espírito primário, recém saindo de um mundo primitivo, na codificação espírita tem isso, na Gênese. E aí, o que acontece? Onde é que eles vão evoluir? Num mundo, num degrau maior. Agora, ele cumpriu as trajetórias dele, as centenas de milhares de existência dele no mundo primitivo, aí ele sobe um degrau agora e vai para um mundo de provas e expiações. Aonde tem esse ser gay, por exemplo, aí que eu falei, né? Um cara, um visionário com nível de consciência mais elevado, tá? Também está no mundo de provas e expiações, também tem seus karmas, seus resgates, enfim, mas, né, o que é importante colocar? Ele vem para aprender com os melhores, mas as primeiras existências dele, ele vai repetir o quê? O que ele fazia lá no mundo primitivo, ele só trocou de mundo. Entenderam? As primeiras vai ser bucha, né? Vai ser ali aquele marginal total da sociedade, tá? Porque é assim que a gente vai comparar ele. Pode abrir e complementar isso, tu não complementou, Ana? Não, tranquilo, é isso, entendi bem melhor agora. Obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém? Não? Querem encerrar 21h03? Eu gostaria de falar, Paulo, uma coisa, eu não me aguento, fiquei pensando. Fala, então, coisa boa que tu tá aí. E obrigada pela Maria Luísa estar aí conosco também, até para me esclarecer um pouco. Recentemente eu assisti uma palestra, o qual a palestrante falou mais ou menos o seguinte: sempre que um gatilho despertar esse sentimento lá das nossas sombras, procura mandar uma mensagem para ti mesmo, pode ser um áudio de WhatsApp, mas para ti mesmo, jogando as tuas emoções ali, sem xingar ninguém, sem brigar ninguém para ti. E deixa passar um período de 4 ou 5 horas, enfim, ou uma noite, e escuta este áudio no outro dia. Eu achei uma terapêutica interessante, porque quando a gente... essas emoções que vêm, que afloram uma série de sentimentos, que já vem muita coisa que está guardado junto, que a gente deposita nas outras pessoas. Depois, eu acho que eu não fiz esse teste ainda, mas eu pretendo fazer. Quando nós escutarmos realmente com os nossos sentimentos, creio eu que existirá momento até que eu vou rir de mim mesma, porque daí tu consegue dar uma equilibrada nessa descarga que vem lá do inconsciente. É certo isso? Enfim, eu fiquei pensando. Olha, é bem parecido, tá? Com o áudio, isso aí é bem parecido com a técnica lá da mesa redonda do eu, lá do Cury. Eu falo que a mesa redonda do eu, tu para e fala, peraí, o que é isso que eu tô sentindo? Explodiu esse gatilho, enfim, tá? E anotar também, né? Eu quero brigar, mas não, eu vou anotar esses sentimentos, o fato aqui do gatilho. Isso é uma técnica de inteligência emocional, e essa da gravação aí é mais interativa, né? Como tu falou, deve ser interessante, né? A gente dá aquela descarga no áudio e escutar no outro dia, né? E aí tu assim, nossa, mas que palhaço, né? Talvez a tua surpresa seja enorme, né? Ou pode ser que tu fique com mais raiva ainda e tenha que trabalhar mais, mas é uma terapêutica da inteligência emocional, eu acho que é válido. Mas é parecido, entendeu? É o momento que tu para, não deixa aquilo rolar sozinho, entendeu? Tu para e diz assim, não, peraí, alguma coisa está acontecendo. Por que eu estou me sentindo assim? O que essa emoção está querendo me dizer? Qual é a dificuldade? E aí tu vai gravar, tu vai anotar, tu vai olhar no espelho e falar contigo no espelho. Quando eu li o livro ali dos códigos da inteligência do Cury, que ele fala dessa tese, ele não fala lá, mas tu sabe como é que eu fiz? Falando comigo no espelho.
entendeu? Mas aí, na hora ali, né, descarregando em mim ali e fazendo essa mesa redonda do eu no espelho. Funcionou. Funciona muito bem a técnica da inteligência emocional. Mas essa do áudio aí é uma ideia interessante. Ideia interessante, tu descarregar ali e escutar depois, né? O importante é não deixar aquilo passar. É como eu falei, está muito dolorido, quer saber? Não quero tratar isso aqui hoje, vou lá no bar, lá fazer um happy hour. Tu tá jogando para debaixo do tapete, que é a sombra psicológica, tu tá acumulando mais coisas lá, e um dia tu vai ter que trabalhar, ou aquilo vai virar trauma, e se vira trauma e complexo, fica pior, entendeu? Para tu trabalhar tuas emoções mais tarde, porque pode te deprimir, pode te causar um monte de desconforto psicológico, causa desconforto psicológico, baixa a imunidade, tu fica aberto a doenças e outros desequilíbrios psicobiofísicos. Mas é válido, interessante. É isso? Maria. Oi. Já que eu fui citada, eu vou falar, né? É uma técnica, tá? Eu, particularmente, eu uso de uma outra forma, eu trabalho muito com a crença cognitiva. Por quê? Acho que cabe aqui o esclarecimento do que é o gatilho na prática. O Paulo trouxe nas primeiros slides o iceberg. Então, tu tem regiões sombrias. O que é uma região sombria? É aquilo que a gente desconhece da gente, para mais ou para menos, né? E o que o gatilho faz? O teu inconsciente, ele não vai dizer, quando bate o gatilho, ele não vai dizer assim, ó, isso é disso, isso é daquilo. Não, ele te reporta, ele diz assim, isso eu conheço. Essa região me é familiar. E ele te transporta para uma região do teu inconsciente, onde tu tem outras vivências, por vezes até não da vida presente, quando pega coisas mais profundas, mas que te dá uma similaridade entre aquela situação do presente, bate o gatilho e ele te transporta para essa região de emoções não trabalhadas. A partir desse momento, a reação do indivíduo já não está mais à luz daquele fato que ele está vivendo. Está à luz de toda a carga emocional não trabalhada das vivências, das passagens anteriores. Então, é aquele clássico assim, ó, que a gente ouve muito. Tempestade num copo d'água. Pô, uma coisa tão pequena e a pessoa fez um escarcéu. Explode. Na realidade, a partir de que houve uma desproporcionalidade do fato para a reação, a pessoa não está mais à luz daquele momento presente, ela está com toda a carga. Então, é uma técnica válida, mas tu repara, alguém está com uma energia não transmutada, guardada lá dentro, explode numa desproporcionalidade. É uma técnica, mas o que é o fundamental nesse momento? Entender o que veio à cabeça, o que sentiu, por que sentiu. E, a partir daí, tu tira, com outras situações, tu tira o padrão de funcionamento da pessoa e as crenças, e ressignifica as crenças, porque aí tu tira a pessoa do redemoinho. Eu não sei se eu me fiz entender. Tu tira de lá do redemoinho. Então, só ouvir aquele boom de emoções, me parece que, numa etapa seguinte, precisa uma intervenção de ressignificação. Porque o que acontece com essas regiões que não são trabalhadas? É uma pedrinha que fica rolando no canal. Então, o que acontece? É como uma casca de cebola, ela é mais nuclear, daqui a pouco tu não é trabalhado, aquilo vem num outro contexto, de um outro jeito, num outro formato, e está ali. Não trabalhou, foi para outra camada lá, vai vir num outro lugar, com outras pessoas, numa outra história, mas o núcleo do problema continua lá. E explode, vai estar sujeito a gatilho. Quando tu consegue transmutar essa região que tem o conflito neurótico, como a gente diz, né?
tu transmuta essa energia, o gatilho não bate mais. E aí tu vai ter aquela coisa assim, isso aqui já não me incomoda mais quando eu ouço. Porque tu te liberta, tu deixa ir. Tu te desprende dali. Porque o inconsciente ele não vai dizer essa dor é de tal evento, de tal coisa. Ele sente uma similaridade de sensações. E aí precisa ser transmutado. Só que lembrar sem transmutar é assim, ó, o quanto... Claro que depende muito da habilidade do dar-se conta, do quão espiritualizada a pessoa é, quão reflexiva, a meditação é primorosa nessa hora, porque o mote para fazer essa mudança, de analisar essas emoções, é que é a questão. Vai conseguir elaborar essa gravação ou vai agravar? No sentido assim de ficar ouvindo aquilo e somar com a anterior. Essa é uma dúvida que eu acho que precisa ser vista na hora da gravação, porque tu pode acabar fortalecendo algo que está, digamos assim, machucado, com ressentimento, com mágoa, sem essa intenção, mas por acréscimo de sensações. Não Talvez, sei se tá. Não, foi super clara, importantíssimo mesmo. E fazendo uma analogia, quando tu falou o gatilho, por que é gatilho? Porque é uma arma, né? Então, assim, o gatilho explode, é um tiro. Eu dou um tiro, fura lá o latão. E o latão tá cheio de água. A água escorre toda. Mas ali tem várias coisas naquela água. Isso ficou bem claro para te entender. E esse negócio da gravação, como a mesa redonda lá do Cury, que eu falei que é parecida, o que acontece? A gente tem que ver, eu escuto a gravação no outro dia ou horas depois, ali como a Ana citou no exemplo da palestrante, puxa, e não me sinto legal, continuei mal. Então, é um sinal amarelo, é um sinal amarelo que ligou, né? Então, se ligou o sinal amarelo, cara, eu vou procurar ajuda, eu tenho que trabalhar ali, porque não é só isso. Tem outras coisas, porque é uma coisa pequena que gerou, como tu falou, uma comoção, uma explosão. Por quê? Mas porque ali naquela sombra tem muito acúmulo. Vazou a água toda com o furo da bala. Então, se eu tô mal, ok, mas é um sinal amarelo que eu chamaria, e acho que Joana também, de positivo, porque, opa, eu sei o que eu preciso trabalhar, né? Eu não preciso devolver isso para baixo do tapete de novo. Estourou, vamos trabalhar. Esse é o benéfico, não é? Ou seja, esses traumas, esses complexos, esses gatilhos. A Joana fala, não esconda, né? Não esconda. Tem que trabalhar essas coisas. Pode falar. Por exemplo, a meditação nessa situação que tu colocou, me parece até mais eficiente, porque é um espaço de que tu silencia o mental, que quer trazer sempre informação, e tu te encontra com o teu self, com o teu interior. O que acontece? É como aquela garrafa que tem as bolinhas de ar. A gente vai batendo, ela vai subindo até que chega na superfície, não tem mais a bolha de ar. Então, quando tu faz, por exemplo, a meditação, tu silencia a mente e tu dá um espaço para o inconsciente jogar para fora. Porque quando o inconsciente entender que ele pode falar daquilo sem romper seu sistema de crenças, porque desestrutura, é inconsciente por isso, porque a bala ele consegue botar para fora. Então, o silêncio acaba sendo mais eficiente do que tu fazer uma gravação jogando mais energia naquilo ali que não está bem identificado. Concordo também. Até porque eu sou, ou seja, adepto à meditação, né? É muito bom. Mais alguém? Eu também estou sendo adepta, Paulo. Isso tu tem uma grande participação nas aulas contigo, em conviver contigo. Eu estou iniciando na meditação.
Mas, na verdade, assim, é só para... Talvez eu não tenha me expressado muito bem, né? Essa gravação não é para a gente trabalhar as nossas emoções sozinhos, entendeu? Claro. É um autoconhecimento para eu me ligar, poxa vida, isso aqui eu tenho que trabalhar, isso aqui eu tenho que evoluir mais, isso aqui hoje eu não vou resolver, mas amanhã eu tenho que Faz resolver sentido. isso e não posso jogar para baixo do tapete. Isso. Eu tenho Faz sim sentido. que trabalhar isto, mas de outra forma, entendesse? Isso, perfeito. Não, tá, é isso aí mesmo. É a função do caderno. Exatamente. A função do caderno. É, isso aí. É isso, pessoal. Então, vamos encerrando, então, agradecendo a Jesus, aos nossos mentores, em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo e mestre Jesus, agradecemos pela aula de hoje. Muito obrigado à mentora Joana de Ângeles pelos seus ensinamentos, a todos os pensadores que aqui que citamos, que sintam-se agraciados com as nossas boas vibrações de gratidão por tanto ensinamento. Ao médium Divaldo Pereira Franco, retornou à pátria espiritual esse ano. A ele agradecemos principalmente todos os anos dessa aula, né? Muito obrigado por tudo, muito obrigado por tanto. Joana escreveu, mas sem ele, enfim, seria, talvez, não tivéssemos acesso a essa obra nesse momento. Muito obrigado, que Deus o tenha, o ilumine. Obrigado para vocês também, tenham uma noite abençoada. Amanhã, sexta-feira, um final de semana muito abençoado, um outubro muito iluminado. Dia 14 eu estou de aniversário, tá? Quero presente. E presente caro, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. E tudo dando certo e vai dar. A gente continua ali essa aula, dando sequência ali aos níveis de consciência na aula de sono com sonhos, quinta que vem às 20 horas, tá bem? E amanhã eu passo aí nos grupos essa aula de hoje gravada, tá? Para, se vocês quiserem escutar de novo ou passarem para alguém, tá certo? Beijo no coração, tudo de bom. Boa noite, gente.